Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. O 981cast é uma realização da 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui a gente fala sobre marketing, saúde, experiência do paciente, gestão de clínicas e consultórios, e a gente sempre preza por trazer os melhores profissionais e aqueles que mais têm insights valiosos para vocês. Vocês nos encontram nas quintas, todos os nossos episódios saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, e a gente está no YouTube, @981, no Spotify, 981cast, Negócios em Saúde, e todos os nossos cortes de todos os episódios, melhores trechos dos episódios, vocês encontram no nosso Instagram, no nosso TikTok, enfim. E hoje estamos com duas convidadas super especiais e que eu vou apresentar agora para vocês, a Alícia e a Luciene. Meninas, sejam muito bem-vindas ao 981cast. Estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco hoje, né? Virem especialmente a Santa Cruz do Sul para fazermos a nossa gravação desse episódio. Estamos de verdade muito felizes com esse aceite e por vocês poderem estar aqui conosco hoje trazendo muitas informações e muitos insights valiosos aí para os profissionais que nos escutam ou que estão nos assistindo. Sejam bem-vindas! Obrigada! Obrigada, Ingrid. Imagina, gurias, agora eu quero fazer diferente, eu geralmente apresento, né, os nossos convidados, mas eu quero que vocês se apresentem para o público, para o pessoal saber o que vocês fazem, quem são vocês, e daí a gente vai começar a nossa conversa. Certo. Bom, pessoal, vou começar então a minha apresentação. Eu me chamo Luciene Garay, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, tenho certificação em psicologia do sono. Eu fiz o meu mestrado no laboratório de cronobiologia e sono e lá eu conheci a Alícia, ela foi minha co-orientadora. E a partir daí a gente começou a juntar esforços para montar a Cronosul, Clínica de Psicologia do Sono, Psicoterapia e Neuropsicologia. Então nós somos sócias fundadoras desse espaço que sempre tenta acolher os nossos pacientes da melhor forma possível, pensando na experiência do paciente também, que a gente vem aprendendo bastante aqui com a 981. Ai, que incrível. E a Alícia, seja bem-vinda, então, se apresente aí para os nossos ouvintes. Então, primeiro, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de vir compartilhar experiências aqui com vocês. Eu sou Alícia Carissimi, eu sou psicóloga do sono, então tenho a certificação em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. Na minha jornada, então, fui para uma área acadêmica e foi aí que eu conheci a área do sono. Fiz mestrado em Ciências Médicas na URGS, doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, então estudando a parte de sono e no laboratório onde a gente se conheceu, né, Lu? E aí, bom, além disso tem a parte de especializações, né, que é a nossa abordagem de trabalho na clínica para atender os nossos pacientes. Então, a gente vem unindo, né, toda essa parte de profissionalização com a parte clínica, né, toda a nossa expertise aí para atender melhor os nossos pacientes. Com certeza. E olha só, é um belo de um currículo, né? Vocês duas têm muita bagagem científica, bagagem desse rigor, desse conhecimento aí. E aproveitando isso, né, a gente, como eu já mencionei aqui para os nossos ouvintes, o nosso podcast aqui da 981, ele fala sobre negócios, né, gurias? E quando a gente fala em negócios, em empreendedorismo, tem sempre uma frase, né, que o pessoal costuma ver aí em posts das redes sociais, em frases, aquelas frases de para-choque, assim, sabe? Trabalhem enquanto eles dormem, né? E essa é uma frase muito típica, assim, relacionada ao empreendedorismo, principalmente. E a gente sabe que ali, quando a gente tá falando essa frase, a gente não tá priorizando o sono, né? E vocês duas trabalham especialmente nesse tema de uma forma brilhante, vocês atuam de uma forma magnífica, então por isso que a gente resolveu que o tema do nosso podcast de hoje era sobre isso mesmo, né? Então, como que o sono pode melhorar os resultados na gestão de um negócio? E a gente vai falar sobre isso e a gente precisa entender, o público que nos assiste precisa entender que sim, o sono é essencial pra gente, para nós empreendedores, né? E como que esse sono pode ajudar a gente a ter resultados melhores. Mas daí as pessoas vão pensar, mas como assim? Então quer dizer que dormir mais vai me ajudar? Sim! Então a gente vai falar sobre isso, né? O profissional da saúde, principalmente, ele é muito
condicionado a fazer plantões, a estudar por horas a fio, né? Então, assim, não tem uma qualidade de sono, não tem um olhar para isso. Porque a necessidade, às vezes, acaba levando para essa realidade, né? E como, então, que a gente vai olhar para tudo isso e mostrar um caminho para esse profissional da saúde que tem um negócio ou que está pensando em ter? Porque, geralmente, aqueles que estão dando plantões, daqui a pouco na medicina, né? Estão iniciando, mas que estão buscando um novo caminho, que estão buscando novas realidades, né? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês enxergam essa situação, isso se aplica, né, na realidade, como que é? Expliquem aí um pouquinho pro pessoal, pra gente poder começar o nosso assunto de sono hoje. Tá bem. Bom, Alice, acho que a gente pode começar então contando um pouquinho para os nossos ouvintes o porquê que o sono é tão importante, né? Quais são as funções do sono? Quando a gente está dormindo, na verdade o nosso corpo, o nosso cérebro especificamente, ele não para de trabalhar. Então a gente não desliga quando a gente está dormindo. Um processo ativo, né? É um processo ativo, justamente. E aí a gente vai ter diversas funções acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está dormindo. Tá, então durante o sono, assim, dentre essas funções, uma delas é a faxina do cérebro. Então a gente vai eliminar várias toxinas que não são importantes, né? Também a gente vai ter, ao longo do sono, né, algumas fases de sono. E aí, dentre essas fases, a gente vai ter, né, o aprofundamento desse sono, a gente vai liberar hormônios em determinados períodos do nosso sono, então vai ser importante para o desenvolvimento, né? Vai ser importante que mais, Lu? Para o crescimento. Para o crescimento. Né? E essa faxina que acontece no nosso cérebro, ela é fundamental, por quê? Porque conforme a gente vai trabalhando, pensando, raciocinando ao longo do dia, a gente vai despejando uma série de neurotransmissores e outras substâncias lá nas nossas fendas sinápticas, lá dentro do nosso cérebro. E quando vem o anoitecer e, consequentemente, a gente dorme, o cérebro consegue fazer uma limpa disso que ficou acumulado lá. E quando a gente não dorme o suficiente, essas substâncias vão se acumulando no nosso cérebro. E futuramente, com o passar do tempo, a gente pode acabar desenvolvendo um declínio cognitivo ou então até alguma demência mesmo, né? Nossa. Então, assim, essa faxina é fundamental para que o nosso cérebro tenha saúde, né? A Alice estava falando de outros processos também que acontecem quando a gente está dormindo, né? Questões metabólicas também estão acontecendo. Então, dormir vai ser importante pra gente perder peso, pra ganhar musculatura. Vai ser importante também sistema imune. O sistema imune, né? Não à toa, a gente tende a dormir mais quando a gente está doente. Quando a gente tá gripado, quando a gente tá se recuperando de alguma lesão. O nosso corpo, ele fica ali, o nosso corpo fica ali lento e vem aquela sonolência. Então, pra gente se recuperar de algumas doenças, alguns processos infecciosos, enfim, o sono vai ser fundamental. E tem outra parte aí que acho que entra nisso que a gente estava falando, que é a questão das memórias, a consolidação das memórias, né? Tudo que a gente aprende durante o dia, durante o sono, isso se consolida. Então, se eu tô privada de sono, provavelmente tudo que eu aprendi, né, não vai ser consolidado da mesma forma. Então, eu também vou ter um prejuízo nisso. Então, aquela história de, vou ficar estudando até tarde para aprender tudo que eu não aprendi durante a semana, né, ou para uma prova, né, já não resolve. A gente vai precisar dormir, descansar, e isso vai ser mais efetivo do que eu virar uma noite estudando, por exemplo. Então, já começa aí toda a importância do sono, né? E aí aquele pensamento, né, que tu bem disse, de, vou ficar aqui, né, vou recuperar o meu tempo perdido, ou aquilo que eu não consegui fazer durante a semana. Não, eu vou ficar aqui, vou virar madrugada estudando, depois eu durmo umas 2 horinhas, amanhã eu tomo bastante café, bastante energético, e era isso. E vai resolver, né? Então, assim, garanto que muitos estudantes da área da saúde fazem isso. Garanto não, a gente sabe que acontece, né, meninas?
residentes, aquelas pessoas que estão estudando enlouquecidas para alguma prova que elas precisam passar. Então, só que às vezes acabam não entendendo esse funcionamento de como é realmente a dinâmica, a nossa biologia, né? Então, assim, como que é por dentro e não vendo a necessidade que isso tem. Porque o que acontece? Cada profissional da saúde vai estudar dentro do seu estudo a psicologia, a enfermagem, a medicina, e não... O sono, ele é uma área ainda pouco estudada, né, meninas? Poucas especialidades falam sobre isso. E aí a gente entra, então, dentro dessa questão da psicologia do sono. O porquê que vocês escolheram, né, entrar para esse lado. Então, eu quero entender também para você, né, para que o pessoal consiga entender mais sobre isso. E às vezes até enxergar isso como uma possibilidade de trabalho também, né, de olhar para isso como uma carreira. Porque hoje a gente tem pouquíssimos, inclusive vocês são as únicas certificadas, né, pela Associação Brasileira do Sono. Isso, né? Falei corretamente. E então, aqui assim, do Rio Grande do Sul, né? Isso, boa referência. E então eu queria que vocês explicassem para nós, assim, como que um psicólogo do sono atua, por que escolher esse caminho, para que a gente consiga também explorar mais esse assunto ao longo do nosso episódio. Bom, eu cheguei até a área de psicologia do sono através de um curso de neurociências que a URGS disponibilizou de verão, curso de verão. Sim. E aí lá eu fiz a visita, a gente podia escolher entre tantos laboratórios da neurociências, escolher um laboratório para visitar. E aí eu me interessei muito por uma palestrante, enfim, que falava sobre sono. E assim, até esse momento eu nem sabia que existia psicologia do sono. Mas tu já era estudante ali, já estava formada. Já estava formada. Psicóloga, neuropsicóloga. Acho que eu já estava terminando a especialização em neuropsicologia. E não sabia que tinha. Não sabia que existia essa especialidade. Então, realmente é pouco conhecida até mesmo no ambiente. Dentro do meio. Na faculdade a gente não escuta falar sobre isso, né? E aí quem me apresentou a psicologia do sono foi a Alicia. Que já estava lá no laboratório trabalhando há muito mais tempo, né? E aí a gente começou a trabalhar juntas ali no ambulatório do Hospital de Clínicas, né? Na parte que tratava de sono. E aí que eu comecei a me aproximar da área. Então a Alicia foi me ensinando a fazer uma entrevista de anamnese, que legal. Exame de actigrafia, enfim. Tudo isso a gente fazia lá no ambulatório, né? É um ambulatório de psiquiatria e sono, então coordenado pela nossa orientadora. E aí tinha uns residentes e a gente participava também, atendendo os pacientes e contribuindo. E como que tu achou a psicologia do sono no teu caminho aí, Alicia? Então também foi por acaso. Olha só. Terminei a faculdade. E aí pensei, bom, agora o que eu vou fazer? A minha família é do interior, eu não queria voltar para o interior na época. Então eu submeti o meu currículo, mandei para um professor que estava selecionando pessoas para fazer mestrado. E aí conversei com ele, fui chamada, então já tinha uma experiência na graduação em pesquisa. E aí, por isso, né, comecei a trocar com ele e ele trabalhava na área de sono. Então, foi assim que surgiu a área de sono. Eu fiz a intersecção da psicologia, avaliei pacientes lá durante o mestrado que tinham problemas respiratórios de sono e a influência disso, então, nas questões psicológicas. E aí, bom, foi aí que eu comecei a conhecer que existiam profissionais que trabalhavam nessa área, né? E ele é um professor pneumologista, né? E focado, então, em medicina do sono. E aí a gente, dentro da área de sono, a gente tem várias especialidades. Tem a psicologia do sono, a odontologia do sono. Isso que eu ia falar. Os médicos que trabalham com isso, né? Psiquiatra que faz, então, um R4 para medicina do sono. Então, neurologistas, fisioterapeutas. Agora a gente já tem alguns nutricionistas que também se especializaram nessa área, educador físico, mas ainda somos poucos profissionais que trabalhamos, né, nessa área, assim. Então, realmente ainda é um mercado pequeno, mas que tem muito potencial de crescer, até porque o sono, ele é algo vital, né, para nossa vida. É o tripé, né? O sono, alimentação saudável, qualidade de vida. Então, a gente não tem como não olhar para isso, né? E falando nisso, assim, gurias, como que o psicólogo do sono, então, atua? E como que ele pode ajudar os pacientes?
Bom, lá na Cronossul, esse paciente chega e ele passa por uma avaliação. Tá. Pra gente conseguir entender especificamente como a gente pode ajudar esse paciente. Então, a gente avalia se ele tem sonolência durante o dia, é difícil se manter acordado, se ele tem dificuldade de dormir à noite, manter o sono ou acorda muito cedo pela manhã. Como é que tá a qualidade do sono, entender os hábitos e estilo de vida também, as crenças, os pensamentos a respeito do sono. Então, a gente faz essa avaliação, somado ao registro do diário do sono também, pra gente entender como é que tá essa rotina, né? E aí, passado esse período, passada essa avaliação, a gente entrega, então, um relatório com o caminho para esse tratamento. Então, A o gente passo bola a passo, um plano de tratamento, Tá. né? A gente tem um plano para cada paciente. E acho que dentro dessa introdução, a gente sempre vai trabalhar com esses profissionais em parceria, porque muitas vezes já é um paciente que foi avaliado lá no laboratório de sono, já fez uma polissonografia, já se descartou outras dificuldades de sono, como um distúrbio respiratório, ou um paciente tem um problema respiratório associado a um problema de insônia, por exemplo, e aí, né, ele vai tratar esse problema respiratório, vai começar a usar daqui a pouco um aparelho, se necessário, e depois vai fazer o tratamento com o psicólogo. Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais, ou com um psiquiatra, um neurologista, podendo avaliar esse paciente integralmente, né? Então, para começar, né, Lu? Exatamente. E Tá, aí, e depois? na Cronossul, a gente tem protocolos, né? Onde a gente segue um determinado número de consultas. Elas podem acontecer de forma individual ou de forma em grupo, né? E isso o paciente pode tanto fazer a escolha, né, do que ele vai preferir, ou então a gente vai ter que fazer a indicação, né? Tem alguns casos específicos que realmente vai ser importante seguir o tratamento de forma individual. Tem outros casos que podem ser, e tem a indicação da gente oferecer esse tratamento em grupo, né? E aí a gente segue um protocolo. São números de consultas, cada consulta com um objetivo, né? Então a gente trabalha a psicoeducação a respeito do sono, constrói as primeiras metas. Tá, desculpa né? te interromper, mas o que seria trabalhar a psicoeducação do sono? Pro pessoal que tá nos ouvindo aí entender. O que seria isso? Tá, a gente preparou uma série de materiais para compartilhar com o nosso paciente a respeito do que é o sono. Tá. O funcionamento do nosso reloginho biológico. É tipo aulas, uma introdução conceitual, teórica. Isso, no início é mais teórico. Tá. Por quê? Porque ao longo do tratamento a gente vai usar um vocabulário com esse paciente que ele precisa nos compreender. Entendi, para vocês estarem alinhadas na comunicação. Pra gente estar alinhado na comunicação. Tá. Então a gente faz toda uma introdução a respeito do sono, ritmo circadiano, enfim, o que é insônia ou aquele transtorno do sono que o paciente apresenta, pra gente estar alinhado. Acho que tem um ponto assim que eu incluiria, é que qualquer tratamento em psicologia, se a gente está trabalhando sono, ansiedade, depressão, e o paciente não entende o que ele tem, fica mais difícil de tratar. Então, aquele paciente, ele precisa entender, começar a reconhecer o que faz parte de um problema de sono, qual é o sintoma, por que eu estou me sentindo dessa forma, o que faz parte de uma ansiedade, de uma depressão. Então, na medida que eu começo a entender, eu começo a analisar como isso está influenciando na minha rotina, no meu dia a dia, o quão frequente eu me sinto assim, né? Então a gente começa a ser mais observador daquilo, né? Se cuidar mais, olhar para si mais. Às vezes, né, esse termo assim, eu tenho ansiedade, cai um pouco no coloquial, Exato. né? Então aqui no espaço mais terapêutico, a gente vai olhar para isso de uma forma que o paciente entenda o que é, né, aquele conjunto de problemas, de sintomas, e que saia dessa coisa assim, tô ansioso. Não, vamos entender o que tu tá sentindo aí, tá com um pensamento mais acelerado, tá nervoso, tá sentindo alguma questão mais fisiológica, física, vamos entender o que aconteceu aí nesse momento. Ou seja, a importância de olhar para dentro de si, de se observar, de saber reconhecer isso, né? Ok, um ponto. Desculpa, agora tu pode continuar. Tá? E por que esse ponto é importante? Porque a gente só vai conseguir mudar
aquilo que a gente conhece. Exatamente. Se a gente não tem uma ideia precisa do que está acontecendo com o nosso organismo, a gente não vai saber por onde começar a intervir, mudar. Então, depois desse momento de avaliação, psicoeducação, a gente vem com as mudanças na rotina, né? E que aí vai variar de paciente para paciente. Tá. Além dessas mudanças de rotina, a gente também trabalha com mudanças comportamentais e até cognitivas. Ou seja, a gente faz um mapeamento do que esse paciente pensa a respeito do próprio sono. Os pensamentos a respeito do sono também vão impactar na qualidade do nosso sono. Vou dar um exemplo para tentar ficar um pouco mais clara. Isso. Se eu vou pra cama pensando, que droga, vai ser mais uma noite que eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir dormir sem uso da medicação, eu vou demorar para dormir, amanhã eu vou estar cansada, não vou conseguir dar conta das minhas atividades. Se a gente vai pra cama com tudo isso na cabeça, ou pensando nos problemas do dia seguinte, enfim, o que vai acontecer com o nosso organismo? Ele vai ficar mais ativado? Que nem a Alice estava falando antes de alguns sintomas da ansiedade, pode ser que a gente tenha um ataque cardíaco, uma aceleração do pensamento, não consegue desligar a mente, né? Então, na psicoterapia para o sono, a gente também trabalha a respeito desses pensamentos que a gente tem antes de dormir ou ao longo do dia. Então, a gente tenta flexibilizar, modificar, aprender a lidar com esses pensamentos, para que eles não nos prejudiquem tanto assim na hora de dormir. Então... E tem um ponto, né, que não é que esse pensamento, ele não exista, ou que a gente está pensando não é real, porque pode ser realmente que eu tive uma noite muito ruim na noite passada e estou preocupada que eu tenha de novo uma noite ruim. Isso é um fato, né? O ponto é que a gente vai buscar flexibilizar e poder avaliar esse fato. Tá, mas essa noite eu não dormi bem, a noite passada eu não dormi bem, mas isso não significa que ao longo da minha vida, todas as noites, eu não dormi bem. Então, a gente está generalizando como se o meu sono fosse terrível a minha vida toda, né? Então, a ideia é buscar e avaliar esses pensamentos que a gente chama na psicologia de pensamentos distorcidos, para construir pensamentos mais alternativos, que não significa que eles são positivos, né? Mas eles são mais realistas, eles refletem mais aquela realidade de vida que eu tenho, o contexto que eu tenho, o que já aconteceu comigo, e eu vou buscar essas experiências, né? Então eu vou começar a olhar mais para o que acontece lá na minha mente, o quanto isso está impactando no meu comportamento, em como eu me sinto, porque normalmente a gente identifica muito mais a sensação física e o que eu tô fazendo, o que eu faço lá depois de me sentir assim. Exatamente. E depois, meninas, então a gente vai trabalhar nessa questão desse reconhecimento, a gente vai ter essas mudanças de hábitos, e aí o processo vai se finalizando, né, dentro, ou como é que é, ou ainda não? Isso, assim, a gente ainda tem mais a etapa dos exercícios de respiração, de mindfulness, enfim, técnicas, de novo, para relaxar e acalmar essa mente, esse corpo. E aí, depois dessa etapa, acho que sim, aí a gente já segue para uma reavaliação, Isso, né? A gente vai ter várias técnicas e estratégias, isso vai fazer parte, né, de como a gente vai ajudar aquele paciente e vai buscar sempre adaptar conforme o que o paciente mais consegue fazer, ou a realidade, aquele contexto, né? Por isso que não existe uma regra específica. Faz isso que tu vai dormir bem, né? Bom se fosse. Se seria, né? Se tivesse um manualzinho de instruções que a gente comprasse, lesse e resolvesse. E a ideia é sempre, né? Assim como a gente faz uma avaliação inicial, a gente faz aquela avaliação final para ver como o paciente está naquele momento. Avaliação dos padrões de sono, avaliação de como ele enxerga também o sono dele, como ele está se sentindo em termos de humor, em termos de vários aspectos que são importantes e que se relacionam com o sono. E a partir disso, a gente sempre, em colaboração com o paciente, né, organiza um processo de alta, então, né, onde o paciente, então, alguns já estão fazendo algum outro tipo de acompanhamento, então mantém aquele acompanhamento, ou alguns precisam de
mais sessões, de alguns ajustes. Vai depender muito do caso, né? Do que a gente vai estar trabalhando ali. E os resultados, meninas, como é assim? Como que vocês percebem nos pacientes essa melhora ao colocar em prática tudo isso que vocês vão estar mostrando esse caminho, né? Como que vocês percebem essa evolução dos pacientes? Isso é nítido? Isso não é? Como que é, assim? Porque eu imagino que as pessoas não tenham ideia realmente de que existe essa possibilidade. E como a gente vê que existe uma possibilidade, a gente precisa entender se isso é bom, né? Se isso dá resultado realmente. E porque assim, quando a gente fala em sono, tenho dificuldade para dormir, tenho problemas. Primeira coisa, preciso tomar medicação. Né? Essa é a primeira coisa que vem na mente das pessoas. Preciso tomar medicação igual a preciso ir buscar ajuda médica, algum médico vai me ajudar. E aí a gente vê que é um caminho, por vezes, eu percebo, eu entendendo um pouquinho e vendo do que vocês estão falando, que é um caminho que às vezes não vai diretamente ao psicólogo do sono, né? O paciente, ele não busca diretamente. Então, seja o paciente um profissional da saúde ou não, vocês atendem muitos profissionais da saúde, né, meninas? Inclusive, que atuam nessa parte de trabalho noturno, ou que às vezes nem atuam, mas que tem já algum tipo de problema, alguma questão relacionada a isso. E aí, quais são os resultados que vocês percebem? Assim, que vocês vão vendo, porque o pessoal precisa saber disso, né? Precisa entender. Sim. Bom, de modo bem geral, acho que os nossos pacientes, a gente pode observar que conforme eles vão aderindo ao tratamento, eles vão adquirindo hábitos mais saudáveis, tanto no sono, quanto até de estilo de vida, assim. Porque muitas vezes a gente incentiva esse paciente a fazer um exercício físico, a pegar mais sol pela manhã, cuidar melhor da alimentação, principalmente à noite, reduzir o consumo de álcool também, né? A gente ensina esse paciente como usar o despertador da melhor forma possível, usar o despertador como um aliado. Entramos numa questão, falaremos sobre isso depois, eu vou anotar aqui. Outros pontos importantes, assim, através desse tratamento, o paciente também descobre qual é o seu cronotipo, ou seja, se ele funciona melhor, digamos assim, tem mais disposição durante a manhã, durante a tarde, à noite, enfim. Tá, eu vou te interromper, perdão. Aquela história de que, eu rendo muito melhor de noite, eu rendo melhor de madrugada, consigo estudar, consigo fazer as minhas pendências, consigo colocar tudo em ordem. Isso é verdade? Isso não? Isso tá, na verdade, a pessoa tá achando que tá bom, mas na verdade isso pode trazer inúmeros prejuízos para ela. Como que é isso? Acho que a primeira questão que a gente pode desmistificar é que não existem pessoas noturnas. Olha aí. Tá. Então, se a pessoa tá trabalhando, estudando, escolhendo, na verdade, optando né, trabalhar, por isso. estudar durante a noite, a gente tem uma desregulação aí e importante que deve ser tratada. Tá. Então, assim, a gente tem 3 cronotipos, digamos assim. Os matutinos, né? Que a partir ali das 6, 7 da manhã já vão estar super dispostos a enfrentar o dia. Até antes, alguns, né? Os mais extremos. O cronotipo intermediário, que vai funcionar bem das 7 às 23, né? E vai ter mais facilidade para se adaptar em algum dia, se precisar acordar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Tá. E a gente tem os vespertinos, que esses sim, eles vão se sentir mais à vontade, com mais disposição, um pouquinho mais tarde até do que os intermediários. Mas esse pico, né, de disposição, ele vai começar lá pelas 16, 17, 18. Que são os vespertinos. Que são os vespertinos, mas não existe cronotipo noturno. A questão é que sim, se a gente pensar nessa organização, uma pessoa que acordou às 5 da manhã, ela não vai estar rendendo às 21, 22, né? Então, tem essa característica que, inclusive, é genética, né? Então, a gente carrega com a gente essa característica, não é algo que a gente vai mudar. Então, uma pessoa vespertina, ela não se torna uma pessoa lá das 5 da manhã, né? Ela até pode fazer isso por algum tempo, mas, né, se ela tá de férias, ela tá de folga, né? Ela tende a voltar ao seu horário habitual, né? Então, o horário que ela se sente melhor fazendo as coisas, inclusive, isso dita ritmo de sono,
ritmo de atividade, horário de alimentação. Então pensem, eu acordei às 5 da manhã, sou uma pessoa matutina, eu vou sentir fome logo mais cedo, eu vou querer almoçar mais cedo, então eu vou fazer mais atividade pela manhã, ao contrário de uma pessoa que tem outra característica. Mas isso assim eu rendo melhor à noite, mas eu preciso pensar o que eu vou fazer no outro dia, e se eu tô fazendo minhas atividades lá pelas 20, 21, como é que tá o meu ritmo, que compromisso que eu tenho no dia seguinte, né? E aí a gente vai pensar se eu tô dando oportunidade, se a minha janela de sono é suficiente para que eu me sinta bem, me sinta, né, restaurada em termos de qualidade de sono. Eu tô dormindo 7, 8 horas, ou por essa regra que eu criei e pelo excesso de atividade, de iluminação à noite, eu tô ficando acordada até mais tarde, e é por isso que eu me sinto melhor naquele horário. Então, a gente precisa diferenciar essas questões. Então, em resumo, aquelas pessoas que ficam trabalhando, enfim, até 1, 2 horas da manhã, elas vão ter prejuízo a longo prazo, né? A longo prazo, a gente pode afirmar isso? Sim. Tá, então, porque na verdade, muitas vezes se é a história, né? Trabalha enquanto eles dormem. De novo, buscando... Provavelmente elas vão ter algum prejuízo, porque, vai depender muito disso que eu comentei, né? Do tempo de sono. Então, quanto eu tô conseguindo ter uma quantidade adequada, porque se eu fiquei até as 2, mas eu tenho que acordar às 7, eu tô tendo 5 horas de sono. Isso é privação de sono. Provavelmente, quando eu acordo, eu já tenho um impacto imediato daquela noite que não foi o suficiente. E aí, o que vai acontecer? Tu já vai acordar cansado. É um primeiro ponto. Depois, ao longo do dia, tu vai fazendo as tuas atividades, tu vai tentando se concentrar, tu já não consegue mais ter aquela concentração que tu teria se tu tivesse tido uma noite de sono de 7 a 8 horas, que seria o recomendado. E aí as coisas só vão se acumulando, né? Dentro daquela linha do que tu falaste. Tu vai acumulando aquelas sujeirinhas no cérebro, porque a gente não teve o tempo de fazer a faxina. Exatamente. Né? E tem fatores que são agravantes, assim, se a gente for pensar nesses prejuízos, principalmente na área da saúde, ou quem está empreendendo, enfim. A gente já tem estudos que comprovam que o nosso tempo de reação diminui. Então, se é um cirurgião que está fazendo, né, algum procedimento ali delicado e precisa tomar alguma decisão, a atenção dele ali não vai estar a mesma de quando ele teve uma noite de sono de 8 horas, reparadora, de qualidade, né? Então, esse tempo de reação, esse raciocínio, a velocidade do raciocínio. E a gente tem estudos também na área de tomada de decisão, né? Então, assim, aconteceu algum problema nessa cirurgia, eu preciso tomar uma decisão, a qualidade do meu sono da noite anterior também vai impactar nisso, né? A questão do aprendizado, da memória, que nem a Alicia estava falando anteriormente. O impacto é imediato, assim, né? A gente não recupera. Então, eu dormi mal, né? Fato. No outro dia eu vou sentir esses impactos. O ponto se torna crônico quando eu fico nesse perfil, né? Nesse padrão de sono, fazendo isso por muito meses, anos, né? Lidando com isso dessa forma, porque acho que até para acalmar quem está nos ouvindo, né? A questão não é só, então as gurias falaram que só tem prejuízo. A gente pode minimizar esses riscos, né? A gente pode olhar para essa rotina e pensar, então, vou fazer meu plantão, mas eu vou ir para casa e vou dormir. Então, como eu posso melhorar isso, né? Isso já é uma realidade. A realidade está imposta. Então, como melhorar isso, né? Então, já que a gente já entrou nessa questão, para que as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo e nos ouvindo entendam um pouquinho mais nessa prática, assim, né? Como que vocês atuam na rotina de vocês, como que vocês hoje, porque vocês são empreendedoras, vocês têm um negócio para gerir, além de atuar na parte da operação do negócio, ou seja, né, atuarem como psicólogas atendendo pacientes, vocês também fazem a gestão de um negócio e que está crescendo muito nos últimos anos. E como que vocês colocam em prática essa questão
gestão do sono no dia a dia de vocês, sendo mães de pets, sendo esposas, né? Sendo empreendedoras, tendo que cuidar da casa, do lar, tem 1001 tarefas, né? As outras atividades que vocês acabam realizando também, como que vocês fazem isso e como que a gente também pode usar isso para o pessoal que está nos assistindo, usar isso na prática do seu dia a dia. Bom, pessoal, para começar, um vespertino sempre casa com matutino. Tá, então no caso a gente tá sendo já identificando os cronotipos aqui das duas meninas, isso? Então eu divido a rotina com o vespertino e Tá. a Alicia divide a vida com o matutino. Tá. Então aí a gente já tem que fazer alguns ajustes, né? Uns ajustes naturais que agora já tá melhor, né? Agora ele já entende que eu não vou ser a pessoa que vai acordar animada pra ir caminhar sábado de manhã cedo. Já eu sou a que acorda milhão, já vou no super, já faço a minha caminhada, né? Enquanto, enfim, meu parceiro aí descansa. Então, assim, alguns ajustes desses a gente acaba tendo que fazer em casa mesmo e negociar, né? Quem mora com outras pessoas. Importante. Enfim, acontece em alguns lares assim que o marido ou a esposa ronca, então a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que, né, focar nesse tratamento também. A gente tenta manter uma certa regularidade nos horários de dormir e acordar. Acho que isso é um dos elementos principais do tratamento também, assim, que a gente exercita bastante com os nossos pacientes. que é a constância, né? A gente ter constância, que não quer dizer inflexibilidade, né? Final de semana, eu tive uma formatura e uma aí festa e aí quero dormir até um pouco mais. Vou dormir um pouquinho mais porque eu não vou estar privada de sono, né? Mas a questão é que isso não pode ser a regra, né? A exceção. Então, se é a exceção, eu vou me organizar para que domingo à noite eu esteja na cama, mas, né, num horário mais muito adequado, similar ao da semana, né? Acho que um ajuste depois de começar a empreender, assim, é não começar a trabalhar tão cedo, né? Hoje eu consigo escolher melhor os horários e pensar assim, olha, eu rendo melhor, eu dou melhor para os meus pacientes quando eu começo a atender às 9h. Tem exceções? Tem, porque às vezes não cabe na agenda tem não que consegue ajustar. adaptar. Então, eu atendo às 8h, mas não é o meu horário melhor, né, de rendimento. Então, hoje eu já entendo isso também. E aí, tento aplicar isso ao meu negócio. Isso é importante, né, Alicia? Eu vou relatar também o meu caso, né? Por exemplo, eu, logo que iniciei com as atividades da 981, eu tinha muito esse hábito de ficar trabalhando até muito tarde. Só que o que acontecia? Quando eu estava ali trabalhando na frente do computador, eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa para me manter acordada. Então, ou eu estava tomando algum energético, café eu acabava não tomando. Mas daí eu comia junto um chocolatinho, um docinho, e aí quando tu vê, isso vira uma bola de neve. Porque daí o que acontece? No outro dia, aí eu vou dormir umas 3 da manhã, eu preciso acordar às 7 da manhã no outro dia, porque eu vou ter reunião, eu vou ter alguma coisa, eu preciso, né? Era muito essa a minha realidade. Tipo, umas 2 vezes por semana, pelo menos, eu fazia isso. E aí no outro dia eu acordava péssima, mal. Nas primeiras horas eu até tava ok, mas depois batia aquela maleza, assim, aquele horror. E o que acontecia? Eu não fazia exercício físico, eu não cuidava da minha alimentação. Era natural, né? Tudo ia o ficando, ciclo, assim. tudo ia ficando ruim, né? Agora eu já consigo perceber. Por quê? Porque o mundo que eu estou hoje, né? O mundo, como eu trabalho muito com profissionais da saúde, inclusive a gente, né, trabalhando muito com vocês e escutando muito o que vocês falam, a gente consegue entender e ter essa consciência da importância que tem esse sono. Então hoje eu já sei que eu prefiro muitas vezes acordar então mais cedo se eu preciso fazer algo, mas dormir mais cedo mas ter aquela noite de sono. Eu priorizo muito isso. E eu também justamente faço esses ajustes do tipo, eu sei que eu rendo muito mais pela manhã no nível na questão de concentração. Então, eu priorizo marcar as minhas reuniões, as minhas visitas externas para de tarde. De tarde, então, que daí eu não preciso focar tanto no trabalho ali, fazer algum documento, alguma coisa, produção, né? Então, mas é muito isso, é o autoconhecimento, é vendo como a gente vai se comportando e os reflexos que vão, né, vão mostrando para nós na nossa vida. Então, a gente também tem que observar isso, ter
esse detalhe, olhar para isso, porque às vezes a gente vai tanto no automático, na vida, correria cada vez mais. Esse ano começou e, enfim, tá muito tenso. Então, assim, a gente tem que olhar para si e ver que a gente cuida da gente, ou então a gente vai ter prejuízo, sim, a longo prazo. E acho que tem uma outra coisa, assim, que é claro que hoje a nossa rotina está muito melhor, mas nem sempre foi assim. E a gente vem construindo. O ponto é, a gente olhar e ver onde melhorar. E acho que a tua ajuda também, Ingrid, quando a gente se conheceu e pensou assim no nosso negócio, em poder olhar melhor. Eu e a Lu já não estávamos tão confortáveis no lugar onde a gente estava. A gente queria crescer, a gente queria melhorar. E nós nos dedicávamos, são muitas horas, o nosso trabalho são muitas horas no computador com o nosso paciente ou no presencial. Então, a gente não tem muito como tirar essas horas em específico, mas inicialmente a gente fazia tudo, né? E aí o fato de fazer tudo, tu não consegue abrir espaço para outras coisas e nem para crescer. E só complementando, o tudo era WhatsApp, tudo mesmo, nota fiscal, contabilidade, faxina da clínica. Tudo, atendimento dos pacientes, evolução dos prontuários, construção de material, gravar vídeo, marketing, pensar no que postar, marketing, era tudo. Ai, cansei. Mesmo. Não dá, né? Não dá. Então essa questão de a gente disso. entender também onde a gente pode pedir ajuda, né? Pedir ajuda ou organizar, delegar, isso acho que serve também na casa, em todas as coisas que a gente faz, né? Vai depender do contexto que a gente vive, das questões financeiras, do quanto a gente pode dar aquele passo também, mas às vezes, né, dar um passo para trás, parar para olhar. Essas semanas, assim, eu e a Lu estávamos olhando e nós sempre olhamos a nossa agenda, nós discutimos sobre a quantidade de pacientes que a gente está atendendo, como a gente vai se organizar. Então, a ideia é justamente sempre ter em mente isso, tá? Esse é o meu limite, é isso que eu posso, né, conseguir dar conta, para dar espaço para as outras coisas também, senão a gente vai esquecendo da gente, né? É incrível isso, gurias, e é exatamente isso que acontece. E sabe, já que entrando nesse gancho, já que tu falaste dessa questão, né, que eu consegui ajudar vocês a ter esse olhar, acaba que é uma das coisas que eu comento muito entre a gente, né, que vocês sempre me chamaram a atenção por serem muito dedicadas a tudo que a gente orienta, a todas as questões que a gente mostra o caminho para vocês são ótimas ouvintes e que executam, né, não são aquelas pessoas que deixam só no campo das ideias. Então a gente percebe nitidamente isso e é natural que isso vá gerando resultados e frutos positivos a longo prazo, né? Só que o que acontece? Cada vez mais as pessoas estão ansiosas e querendo resultados rápidos. Então, a promessa, né, de aumentar o faturamento em 30 dias, aumente em 100% o seu faturamento em tanto tempo. E isso está intrinsecamente ligado também à questão do cuidado que vocês têm ao rigor científico de tudo, vocês têm um embasamento teórico, vocês têm um cuidado muito grande com todas as informações que vocês levam ao externo, né? Levam para as pessoas externas. E isso traz muita credibilidade, traz muita confiança para o cliente, para o paciente, né? As pessoas percebem isso. Então, a gente precisa sempre estar atento a esse cuidado. Por que vocês valorizam isso, gurias, essa questão, assim, do rigor científico, desse olhar? Eu vejo que vocês têm muito essa questão da tendência acadêmica também, né? Mas como que vocês percebem isso? Bem, acho que começa pela nossa jornada. A gente começou se apresentando aqui, falando do caminho que a gente levou. E foi um caminho de muitos anos de estudo, né? Agora, não contando aqui não sei quantos anos eu já estudei e continuo estudando. E porque eu acho que o conhecimento é o que vai agregar, né? A gente está trabalhando com saúde, a gente está trabalhando com vida das pessoas, com mudanças, e nós como profissionais, acho que somos muito responsáveis, né, por esse aspecto. Então, eu acho que a primeira coisa é entender o nosso papel, né? O nosso papel de profissional da saúde que está ali oferecendo um serviço, e esse serviço, ele
precisa ser qualificado, a gente precisa se responsabilizar por qualquer mudança, né? Qualquer questão que a gente está lidando com saúde mental, inclusive, né? Então, e que seja mudanças físicas, mentais, né? Todas elas. É a vida de uma pessoa. É a vida de uma pessoa. E tem um segundo ponto também, acrescentando ao que a Alicia está trazendo pra gente, que é o seguinte: hoje em dia, não digo só na internet, mas na televisão, enfim, qualquer meio de comunicação, né? A gente tem muita desinformação, informação falsa, não científica, né? E isso é uma coisa que nos preocupa muito. Então, sempre que a gente vê algo nesse sentido, assim, fake news, enfim, a solução mágica, a gente fica assim, né, de cabelo em pé. E a gente acredita que a única forma de combater essa desinformação é produzindo conteúdo de qualidade. Exatamente. E tentando fazer com que chegue e atinja, enfim, o maior número de pessoas possível. Porque infelizmente, ainda esse tipo de desinformação, ele se propaga com muita velocidade. A gente tem livros e cursos, por exemplo, que incentivam todas as pessoas a acordarem às 5 da manhã. É verdade. Por exemplo. Pode citar o livro aqui. Qual é o livro que fala sobre isso? Inclusive, temos um vídeo que fala sobre isso. Temos o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, aquele livro tão conhecido, best-seller, né? Então, assim, como que alguém vai incentivar que todas as pessoas acordem em um único determinado horário e ainda sigam um determinado tipo de rotina? A gente estava falando aqui justamente dos cronotipos, a quantidade de horas de sono diferente, rotina, a variação até ao longo da idade, né? A necessidade que vai mudar ao longo da vida. Vai mudar ao longo da vida. Isso não é para todo mundo. Trabalhadores, né, empresários, enfim, médicos, plantonistas. Tem uma série de variáveis aí que a gente não tem uma única regra. Então, muitas pessoas que propagam essas informações gostam, né, de usar essas regras ou uma solução mágica ou aplica isso que vai funcionar. E aí é que entra a psicologia do sono, onde a gente faz um trabalho, uma avaliação, um plano especializado, assim, né? Específico, de acordo com a necessidade daquele paciente. E mais, né? Acho que tem um outro aspecto que o paciente, a pessoa, o cliente que, né, acaba recebendo essa informação, talvez ele vá por um caminho onde ele atrase aquele atendimento que ele merece, né? O atendimento que ele deveria estar recebendo. Então, aquela doença, aquele problema ou aquele sintoma, ele pode ficar mais grave ao longo do tempo, porque ele está seguindo algo que não faz sentido, né? É verdade. Então, a importância de olhar para isso, né? De estar atento a isso, de saber que existem caminhos, de que não é tudo que a gente vê na internet, que a gente vê no celular, é verdade, de não acreditar em tudo que se vê. E as pessoas estão muito com o conhecimento muito facilitado, então tem tudo na mão. Mas elas também estão com preguiça de buscar as coisas, assim. Então, as pessoas querem cada vez o mais fácil, né? Mais resumido, mais curto, o Reels, que seja mais rápido, que entregue mais informação para daqui a pouco passar para o próximo e vir o próximo e ficar ali no TikTok naquele looping eterno. E quando tu vê, passou 1 hora, e quando tu vê, passou 2 horas, e o que tu fez? E o teu cérebro, tu vai sair dali achando que tá descansando, mas o teu cérebro, ele tá cansando mais, ele tá vendo mais informações, ele não tá descansando. Então, assim, esses dias até tava escutando um podcast que falava sobre isso, dessa desintoxicação do uso do celular, né? E o quanto isso também ajuda a gente, porque a gente tá... Qual foi a última vez que vocês ficaram sem acessar o celular por mais de 24 horas? Qual foi? Vocês lembram? Bom, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu não consigo lembrar. E tá cada vez pior, né? Então, assim, o quanto isso é importante. E da gente olhar pra isso, e isso tem reflexo total na nossa vida de hoje, né? E aí a gente falou sobre sono, então, falamos um pouquinho do empreendedorismo, mas retomando um pouquinho nessa questão que eu citei anteriormente, né? De vocês serem muito dedicadas, de vocês olharem, de vocês verdadeiramente se jogarem naquilo. Não, é isso que eu vou fazer agora. Vocês se dedicam, fazem, constroem conteúdos, gravam vídeos,
vídeos, mostram, entendem a importância disso, né? E conseguem entender hoje também, né, gurias, o todo da importância desse marketing, de olhar para esse marketing de forma integral e de saber que não é só um post no Instagram, não é só um post, um vídeo postado no YouTube, e que isso tudo tem que estar interligado, tem que estar caminhando para daí sim a gente chegar nos resultados, né? Eu lembro que essa era uma questão muito forte de vocês, né? Vocês já vinham, quando vocês chegaram até a 981, vocês chegaram muito assim, vocês já faziam muita coisa, vocês sempre foram executoras muito intensas, mas as coisas estavam desconexas, né? Aí tudo se construiu para, né, a gente está nesse momento dessa construção para projetos e tudo mais. E eu queria entender, assim, hoje, né, vocês se preocupam muito, então, com cada área do negócio de vocês falaram que hoje vocês estão delegando mais, né, não falando, não ficando tudo para si, vocês conseguem entender a importância que isso tem e valorizam o trabalho de outros profissionais, né, e aí entra o marketing, a gente não tem como não falar de marketing. E qual a importância do marketing para o negócio de vocês hoje, assim, olhando de forma sistêmica, integral? Acredito que o marketing é como a gente se apresenta para o mundo. Então, eu e a Alice viemos de uma área muito acadêmica, né? E essa área acadêmica não nos incentiva a nos vender, digamos assim, né? Não. Nos colocar, nos vender, enfim, se comunicar. E até nos incentiva, mas num ambiente muito específico, como, por exemplo, palestras, congressos, aulas, né? Verdade. Enfim, seminários. Mas esse tipo de comunicação é muito diferente da comunicação com o público leigo. Muito, né? verdade. Então, assim, o marketing, acho que a principal questão que nos ajuda é pra gente apresentar pro mundo todo esse universo da psicologia do sono de uma forma mais acessível, dinâmica, divertida, enfim. E isso vem exigindo bastante da gente. De ligar um celular, de gravar, de decorar uma frase, de fazer um vídeo, De interpretar muitas vezes, né? De atrizes. De atrizes, estão cada vez ficando melhores já nesse nicho aí também. Então, assim, isso nos exige, mas não conseguimos nos enxergar hoje sem essa área dentro da empresa, assim. Tem, né? E a gente vem recebendo muito feedback também das pessoas, tanto pessoas que a gente sabe que nos acompanha, familiares, outros profissionais, quanto tem de mais. pessoas que a gente nem sabia que nos seguia e vem fazer algum comentário, ou amigo de um amigo que falou que já conhecia a Cronossul e a gente Que nem legal. sabe da onde, né? Indicação de outros profissionais, porque eles também ficam de olho nas nossas redes e que Com bom, certeza, né? isso aí. Consumindo nosso conteúdo, Verdade. fazendo indicações, enfim. Eu acho que uma palavra, então, que resume é comunicação, né? A forma como a gente se comunica. E isso, assim, do alcance, né? Às vezes a gente se colocava muito, talvez não entendia que o marketing era, eu ter uma postagem e aí ter alcance, ter curtidas lá, porque ninguém tá vendo, né? Enfim, e que acho que é muito além, né? Acaba sendo a nossa vitrine e por mais que não tenha uma curtida em específico, as pessoas estão enxergando, elas sabem que a gente existe, elas veem o que a gente faz, porque eu acho que até o tipo do negócio que a gente tem, as pessoas não entendem o que é a psicologia do sono, então a gente precisa, né, trabalhar isso do intensamente básico. e com muito volume, né? E do básico. E o que acontece? A gente, por vezes, pensa assim, mas olha, eu acho que esse post aqui, vou falar uma coisa tão básica. Sim, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque o público que tá vendo ali, que tá acompanhando, ele não entende nada desse universo. E a gente percebe muito isso dentro da área da saúde. Os profissionais, eles acabam ficando em bolhas, né? Do seu mundinho, o mundo da psicologia do sono, o mundo da traumatologia, o mundo... E cada um no seu quadrado, achando que, não, mas todo mundo entende isso. Não, mas todo mundo vai saber que essa cirurgia aqui é pra isso e que a outra não é. Não, as pessoas não sabem. A gente precisa se dar conta. É uma coisa simples, mas que as pessoas acabam falando, às vezes, de uma forma que comunica para o outro algo que daí ele não vai entender nada. Então, a gente precisa retrocede um passo, dá um passinho para trás e vamos olhar. O que é o principal ponto que vocês falaram aqui? Educar o mercado, né, gurias?
Então, o trabalho de vocês hoje no marketing é muito isso, né? Vocês precisam educar esse mercado que ainda não conhece a psicologia do sono e muitos psicólogos ainda não conhecem. Imagina se as pessoas leigas, né? Imagina se os pacientes vão conhecer, entender e sabendo que é um caminho que por vezes eles percorrem outros caminhos até chegarem na psicologia do sono. Então, a gente intensamente tem que fazer isso, mas de igual forma a gente está educando, a gente está ajudando as pessoas com conteúdo de qualidade, né? E olhando para esse marketing que vai ajudar vocês futuramente no crescimento ainda maior, mas é sobre isso, é estar sempre ali, constante, fazer volume, o volume é muito importante também, e mostrando e comunicando de uma forma que seja entendível, né? De uma forma, de uma comunicação clara para as pessoas, né? E Ingrid, só para complementar também que tu tá nos trazendo, assim, eu e a Alicia nos demos conta também de uma questão, né? A gente é especialista nesse atendimento, no atendimento psicológico. Vocês são especialistas no marketing. A nossa assistente é especialista no atendimento. O pessoal do financeiro é especialista nessa parte das o jurídico especialista. Jurídico, nosso jurídico especialista na parte jurídica. Quando a gente está muito no início, a gente tenta dar conta de tudo, só que a gente não tem essa especialidade, né? Então, contar com o serviço de vocês, o olhar de vocês é algo totalmente importante, enfim, até para ajustar essa comunicação que por vezes pode ser muito acadêmica da nossa parte, né? Então, assim, eu entendo que quem tá no início, quem tá nos escutando, que tá no início, enfim, talvez ainda não tenha, assim, os recursos para contar com todas essas equipes, né? Mas conforme a gente vai crescendo, enfim, e juntas a gente conseguiu ir administrando essas questões, delegar para pessoas que são especialistas, né? Fez toda a diferença no nosso negócio, assim. E eu digo em todas as partes, porque a gente já trabalhou com outras equipes também. Não só na área de marketing, mas de outras áreas também, né? E procurar encontrar um profissional especialista que tu consiga ter uma comunicação e que o trabalho, né, venha fluir de uma forma legal e saudável, assim, é um dos pilares fundamentais pra gente conseguir fazer o nosso trabalho de forma tranquila, sabe? É verdade. Então, procurar esse tipo de profissional, conseguir alinhar essas ideias, enfim. Hoje a gente não consegue mais se enxergar sem todos esses pilares, assim, que nos ajudam, que nos sustentam para que a gente consiga fazer o nosso trabalho com qualidade. Exatamente. Aí vocês vão conseguir fazer a operação, né? Vocês vão ser o papel de gestoras em alguns momentos, onde vocês vão estar delegando para essas equipes, mas vocês também precisam operacionalizar esse negócio através dos atendimentos. Só que o que acontece? Essa consciência, esse desenvolvimento desse pensamento que vocês têm hoje, ele não veio assim, né? Hoje vocês estão vendo isso. Não, foram alguns anos para perceber essa necessidade, né? Então aqui a gente já está falando para a gente tentar ajudar esse nosso ouvinte aí a encurtar esse caminho. Então, olha para isso. Então, eu não tenho como investir nisso agora. Não tem problema, né? Mas começa a olhar e a entender que isso é importante. Se tu não tem como investir agora, mas vai estudando, né? Estuda um pouco sobre isso, estuda sobre gestão. Porque é um negócio. De novo, a gente volta a falar sobre isso, mas eu não canso de repetir e vou repetir quantas vezes for preciso. Não é, eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica. Sim, tu tem um negócio. Uma empresa. E um negócio, tu precisa fazer a gestão desse negócio. E como que a gente faz a gestão do negócio? A gente tem um manual de instruções também? A gente não tem, mas a gente tem conhecimentos, a gente também tem ciência, também tem dados, né? Também tem pesquisa sobre isso. Então, a gente tem que usar e estudar. E acontece que o profissional da saúde, ele não estuda sobre gestão, sobre negócios. Ele só estuda sobre a sua especialidade. Ele vai estudar sobre a psicologia do sono, ele vai estudar sobre os últimos estudos que saíram e vai fazer cada vez mais especializações na sua área técnica, mas não vai olhar para a gestão. E aí vai deixar isso de lado. Só que quando vê, pode ser tarde demais, né? Podem ter passado alguns anos aí e que depois ele não vai conseguir recuperar. Então, assim,
tá escutando isso? Olha para isso. Olha de uma forma carinhosa, né? E gurias, pra gente poder responder a pergunta do título do nosso episódio, né? Como que o sono pode melhorar os resultados na gestão do seu negócio? O que que vocês diriam hoje para os profissionais que são empreendedores? Como que o sono ajuda na gestão? O que que vocês dariam de dicas principais para esses empreendedores aí? Aqui no episódio a gente falou bastante sobre os prejuízos, né? Então, isso está completamente relacionado. Quando a gente dorme bem ou priorizar o sono, a gente falou antes sobre tomada de decisão. Esse é um primeiro ponto, né? Exatamente. Se eu priorizei e tenho uma noite, né? E eu acho que não é uma noite, é uma rotina de sono que eu inclua, né, essa parte de dormir na rotina. Que esteja na lista de atividades, no checklist. Esteja na lista, né? Então, acho que vamos pensar num gestor, é poder olhar para aquela equipe e também visualizar como estão indo a distribuição de tarefas, como é que está a minha equipe, que horário que ela está trabalhando, né? Agora a gente tem muitas pessoas trabalhando home office, às vezes é um trabalho mais flexível. A gente poder olhar para isso também e de alinhar, né? Alinhar essas expectativas. Então, pensaria nesse primeiro ponto. E acho que todos os processos psicológicos, eles são melhorados. É saúde física, mental, concentração, atenção, produtividade. E, claro, a gente tem aqui muitos estudos demonstrando, por exemplo, que uma pausa no meio do dia pode ajudar a melhorar o desempenho. Então, aquele famoso cochilinho, sonequinha. Então, eu posso ter um cochilo, mas que é um cochilo programado. Então, eu trabalhei pela manhã, almocei, vou dormir 20 minutinhos. Eu posso ter um espaço na minha empresa onde tem essa possibilidade. Ou eu estou trabalhando home office e consigo fazer isso em casa, né? Então, bom, a gente pode pensar em várias coisas, assim. Que mais, Lu? A questão da produtividade, disposição. Outra coisa que o sono acaba impactando também é até nessa disponibilidade para interação social. Então, quando a tal da bateria social que a gente fala. Exatamente. Então, quando a gente não teve uma noite boa, vamos cá entre nós. A gente não vai conseguir, né? Ter muita interação social. É difícil. Mais difícil. O humor fica mais ranzinho. O ranço vem. Né? A gente usa o azedume. Essa palavra ia ver aquele azedume, né? Então, a gente tem uma amiga que diz, ai, que ranço, meu Deus. Ai, tô azeda hoje. É assim, né? Então, assim, essa questão da bateria social, a questão da produtividade, da atenção, daquele tempo de reação para fazer alguma coisa, né? Alguma atividade, enfim. A própria disposição para atividade física, para ter vida além do trabalho, né? Que acho que é um ponto bem importante, assim, como a gente gasta o nosso tempo de lazer, no que a gente está investindo também. E poder lembrar que descanso também é produtividade, né? Então, assim, poder separar no dia um tempo para descansar ou para se conectar com outras atividades vai ser importante para eu produzir no outro dia, para eu estar bem, para eu conseguir, né, trabalhar com qualidade, porque às vezes a gente fica naquela questão da produção de que eu tenho que trabalhar 8 horas para ir muito bem, ou 10 horas, 12 horas, né? E não é sobre isso. Às vezes tu fica 6 horas ali na frente do computador e tu não vai conseguir render nada, que às vezes em 1 hora, se tu tá bem, tu consegue resolver. O ponto é esse, o quão estar presente naquele momento tu tá ali de fato e tá com a cabeça boa, tá tudo funcionando. Para que tu consiga ter as melhores eu pensaria assim num pilar, né? Num pilar sono, atividade física, alimentação, né? Essas 3 coisas alinhadas, elas ajudam muito na nossa saúde, né? Então, não colocaria só o sono como principal, mas com todos esses pontos, né? Para que a gente tenha uma saúde física, mental, de qualidade. E não tem como, né? O empreendedor, o profissional da saúde que quer ter um negócio vai exigir muita energia, vai exigir concentração, vai exigir que a pessoa esteja bem, que esteja com o seu bem-estar em dia, né? Então, assim, é uma coisa que eu também, como empreendedora, eu priorizo muito. E eu sei que quando eu não tô bem, eu não vou ser uma boa líder, eu não vou ser uma boa gestora, eu não vou desempenhar bem os meus papéis, não vou atender bem o meu cliente. Então, assim, eu preciso estar bem. Para mim, esse é o principal pilar. Se eu não estou bem,
a minha empresa não vai bem. Então, é a questão do CPF, sim, importa, o teu CPF forte, fortalecido, tu estando bem, o teu CNPJ vai bem também. Então, não tem outro caminho. Não adianta ter um caminho de não olhar para isso, de não vou pensar, vou comer o que der na telha, vou dormir mal mesmo, não vou fazer exercício porque eu não tenho tempo. Não adianta. Uma hora a vida, o corpo vai pedir socorro. A conta vem. A conta vem. Conta vem. E aí a gente precisa estar atento e pode ser tarde demais, né? Então vamos olhar para isso enquanto há tempo, né? E só entrando num parênteses aqui que não estava programado, mas que a gente precisa falar, é sobre essa questão, antes da gente ir para a nossa pergunta final, sobre o despertador que a gente falou no meio da nossa conversa ali. Qual é a regra? Gurias, eu vou compartilhar com vocês. O meu marido, ele sofre por isso, tá? Mas eu preciso compartilhar. Eu tenho no meu despertador 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3. Eu sei que eu faço isso muito errado. E eu sei que talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui também façam. Sim. O que eu faço para acordar logo no primeiro e não ter mais... Ultimamente, como eu tô priorizando algumas questões de alimentação e de exercício, eu sinto que eu tô conseguindo acordar até antes do despertador. E aí eu não precisaria estar com aquilo. Mas até um tempo atrás eu fazia muito e eu nem acordava. Sabe aquela coisa de vinha? Então, assim, como que para esse empreendedor aí conseguir acordar e usar melhor o despertador? Como? Como que ele precisa fazer isso? Ou o certo não é ter? Qual é o ideal, né? Amiga, eu não posso falar. Porque tu também... Tu também usa... Tem essa situação contigo lá também? Eu sei que é errado. Eu sei todos os motivos pelos quais eu não posso fazer. Pois é, né? Tu sabe mais do que... Casa do que ninguém. Espeto de pau, gente. Então aí, ó, temos um ponto a melhorar. Temos, mas assim, do ponto de vista ideal, claro, se não precisar do despertador, significa que tu tá dormindo e acordando naturalmente, e essa seria a quantidade de sono ideal, né? Se tu tá colocando um despertador e tem muita dificuldade para acordar, pode ser um alerta que tu não tá dormindo o suficiente, né? Eu acho que é uma primeira pergunta a se fazer. Que horas eu fui dormir? Como eu acordei hoje? Que horas que eu tô colocando o despertador? E um outro ponto. Botei às 6, 6 e 1, 6 e 2, eu já acordei às 6. E aí eu tô picotando o meu sono às 6 e 1, 6 e 2, 6 e 5, 6 e 10. 6 e 15, às vezes vai levantar 1 hora depois. Eu já atrapalhei muito o meu sono e aí a sensação de cansaço pode ser pelo fato de botar o despertador tantas vezes. Seria muito melhor eu colocar num horário adequado, que é o horário que eu realmente levanto, e ali, naquele horário, colocar e levantar da cama. Então, esse seria o ideal, assim. A ideia é poder olhar para essa rotina, entender como estão sendo os horários, se a gente consegue ajustar. Pensem só, 15 minutinhos que eu vá dormir antes, ou seja, mais cedo, e me organize na minha rotina, eu tô ganhando no final da semana praticamente 1 hora e pouquinho de sono. Uau. Né? Essa 1 hora talvez seja o que me falta e que eu esteja sentindo muito cansaço, indisposição, dificuldade de acordar. Então é poder olhar para a rotina, né? E de preferência, então, eu uso o despertador como um sinal de que eu não quero me atrasar, é hora de levantar, é hora de começar o meu dia, mas esse despertador, ele pode estar alinhado ao meu horário individual, ao horário de trabalho, e a buscar manter ele lá no final de semana também, não, né, como um lembrete, assim, de que eu não vou ficar na cama 3, 4, 5 horas a mais do que na semana, né? Porque também pode ser algo que está dificultando acordar na semana, naquele horário que eu imagino que seria bom. A importância de estar observando, né? Como que é o nosso comportamento aí, né? E, bom, meninas, esse episódio a gente falou muito sobre sono, empreendedorismo, sono, né? Foi sempre um bate-volta e que tá intrinsecamente ligado. A gente não tem como não fazer essa relação. E pra gente finalizar, então, o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem 2 coisas, né? Na verdade, 4. 2 coisas que vocês melhorariam no negócio de vocês hoje e 2 coisas que vocês já aplicam e que dão muito certo, que vocês querem dar como uma orientação, uma dica legal para os nossos espectadores aí.
O que vocês diriam aí para os nossos ouvintes levarem como aprendizado de 2 coisas que foram boas, que vocês aplicam, e 2 coisas que vocês talvez precisariam melhorar ainda? A gente veio conversando sobre isso na vinda pra cá. E o que a gente ainda gostaria de melhorar, né? Na verdade, tá já nos nossos planos futuros, assim. Mas é de cada vez mais conseguir delegar e aumentar essa equipe, né? Porque assim como tu falou, né? Tu falaste anteriormente, a gente também tem que aprender a parte de gestão. E hoje a gente tá muito na parte dos atendimentos. A gente tá aprendendo ali a delegar, gerenciar. Mas a gente gostaria de dedicar mais tempo para esse aprendizado, porque nós acreditamos, né, que cada vez mais a parte de gestão vai ocupar o nosso tempo, né, e a parte de atendimento, enfim, né, vai ir tendo que ir se equilibrando, diminuindo ao longo do tempo. Então, isso a gente tem em mente, assim, é algo que a gente gostaria de melhorar, de aperfeiçoar, de poder estudar e aumentar, então, essa equipe para que outras pessoas possam realizar esses atendimentos também. Legal. Né? Pra que Quem sabe um aumento do espaço também, né? Exatamente. Eu gosto dessa ideia. Que legal. Então a gente tá nesse momento, assim. Eu espero que na próxima vez que a gente vir aqui no podcast, a gente já tenha mais dicas, assim, pra compartilhar da parte de gestão. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Porque, dos novos desafios, né? Porque a gente ainda tá nesse processo. A gente já cresceu muito, a gente já aprendeu muito essa questão de delegar, contar com equipes, enfim. São quantos anos de Cronossul? Né? A gente fundou em 2020, no finalzinho de setembro de 2020 é o nosso CNPJ. Quase né? 4 anos, então. Quase 4 anos. Então a gente tá passando Mas a nossa prática antes da Cronossul. Né? Sim, com certeza. Sim. A Cronossul, oficialmente CNPJ, quase 4, mais o resto da experiência, né? Que é grande também. E aí, eu esqueci da outra pergunta. Das 2 dicas que vocês... 2 dicas. Que vocês aplicaram e que deu muito certo e que vocês podem ajudar aí outras pessoas que estejam nos ouvindo agora. Tá, eu no tenho negócio. uma dica. Tá. Qual é? Encontrar uma parceira que trabalhe que trabalhe junto, que trabalhe alinhada, que a gente consiga conversar, que a gente chegue e fale, amiga, não tô bem, amiga, tô surtada, por favor, me Essa ajuda. questão da sociedade Ou por onde é um vamos casamento agora, importantíssimo. o que tu acha desse passo? Ai, agora eu não tô pronta, então quem sabe a gente deixa pra tal horário. Ai, o que eu respondo ali pra Ingrid, que tá ali no WhatsApp nos perguntando, aquela dúvida. Então, assim, eu acho que a primeira grande dica, assim, que eu daria pra alguém pensando agora, assim, que tá querendo montar um negócio com alguém, é saber escolher esse parceiro, essa parceira, sabe? A gente se encontrou no universo da pesquisa, então isso a gente tem em comum, assim. E a gente sempre tá dialogando, sabe? Eu acho que entra outra questão que é a comunicação, né? Eu acho que a gente aprendeu muito contigo, mas a gente já tinha essa característica de comunicar, de ajustar, de alinhar, de, né, não deixar para depois. Acho que resolver também ali na hora. De fazer bem feito. O básico bem feito, né? É isso, eu acho que é sempre muito perceptível isso, essa dedicação que vocês têm, que vocês sempre vão se dedicar ao máximo pra tudo. Tem que gravar um vídeo? Vou gravar o vídeo, vou dar tudo no vídeo que eu preciso gravar. Fazer aquilo se entregar de forma verdadeira, né? E acho que uma outra coisa é também a gente explorar os potenciais de cada um. Porque eu e a Lu somos muito diferentes em muitos aspectos, né? Por exemplo. Vocês se complementam, né? Os vídeos, eu não sou muito boa nos vídeos. Assim, mas ela tá melhorando muito. Muito melhor. Então, eu já vinha dessa área acadêmica, então eu me dou muito bem dando aula, né? Fui prof, né? Enfim. Então, essa parte pra mim é gostosa, assim. Essa outra parte... Bom, eu tenho descobrido, eu tenho, né, me desenvolvido também. Tu tá aberta a isso, né? De habilidades. Tu sabe que precisa fazer pra melhorar. Isso, não é só pensar, não, eu não gosto. Isso, assim, então eu acho que é também pensar que a gente não vai fazer num negócio tudo que a gente gosta, né? Exatamente. Então, ao longo do tempo, falou tudo. A gente vai precisar fazer coisas que a gente não gosta, né? Olha, às vezes a maior parte das vezes. Muitas vezes, assim, a gente aprendeu a fazer financeiro. Hoje eu já sei olhar para o financeiro
um pouco melhor, porque eu precisei lidar com isso, mas nunca gostei muito dessa parte, né? Eu gosto de atender, eu gosto de outras coisas, mas, né, para pensar numa clínica, como tu disseste bem no início, Ingrid, é uma empresa e a gente precisa dessa parte de gestão, a gente precisa desenvolver habilidades, então a gente tem que estar aberta a buscar, né? Boa. Eu acho que a abertura, né, para buscar tudo isso. Sabe que eu li uma frase esses tempos e fala sobre isso na questão de gestão de negócios. Gestão de negócios não é sobre sentimentos, é sobre fatos. E aí a gente precisa lidar com fatos todos os dias, só que muitas vezes, no início principalmente do empreendedorismo, do empreender, a gente gera muito isso, assim, ai, não tô legal hoje. Não, muitas vezes a gente tem que passar por cima disso. Muitas vezes a gente não tem vontade de ir trabalhar, muitas vezes a gente não tem opção, a gente tem que ir. Tem que ir, tem que fazer, tem que passar por cima de tudo e é isso, né? Empreender é sobre isso e a gente vai vivendo assim e aprendendo como que a gente precisa lidar com isso e fazendo, né? Na maior parte das vezes aquilo que a gente não gosta, mas e construindo também formas de lidar com isso, né? Isso. Se esse desconforto ele é contínuo, se a forma como eu tô organizando o meu trabalho, as coisas que eu tenho para fazer não tá fluindo, bom, eu preciso criar algumas ferramentas para que aquilo funcione, né? Porque também a ideia não é ficar sofrendo e todo dia trabalhar com raiva, né? Boa, bem comentado. Mas e ainda mais estamos essa frase vindo de uma psicóloga, né? Eu acho que, nossa, faz todo sentido. É verdade. Senão vai a longo prazo, isso aí não vai dar bom. Também não vai estar motivada para o teu negócio, incentivando as pessoas. Então, eu penso muito nisso também. Claro, de como a gente vai melhorar, né, a nossa rotina, o nosso negócio, a forma de fazer, olhando para isso também, como a gente está naquele lugar, né? Isso aí, perfeito. E eu ainda acrescentaria uma última dica, e amiga, estamos dando muitas dicas, olha aí, arrasando nas dicas, hein? Cada vez dicas melhores, meu Deus. Eu acho que uma última dica ainda seria a paciência. Porque, assim, a gente planta muito, assim. A gente planta, e é todo dia ali nas redes, e é sempre lendo um artigo, e é discutindo um projeto, e é formação, e é mestrado, e é doutorado, e é pós-doc. Então, assim, né, a gente já tá na casa dos 30, né, e a gente ainda tá plantando. Com certeza. Né? A gente já tá colhendo muitas coisas, certeza. Sim. Só que a gente ainda tá plantando muito. E esse resultado, ele vai vir com o tempo, né? Então, diria isso também, assim, essa paciência. E seguir confiando naquilo que tu tá plantando, sabe? E esse ano de 2024, a gente tá lançando um novo projeto na Cronosul e que a gente tá aprendendo como fazer um lançamento, como fazer turmas, enfim, divulgar nosso trabalho, etc. Tenho certeza, assim, que daqui a 1 ano, daqui a 2 ou 3, esse projeto já vai estar muito maior, né? A gente já vai ter conseguido atingir muito mais pessoas. E vocês vão estar bem com outro pensamento outro pensamento, né? Mas, assim, é a primeira vez que a gente está se lançando dessa maneira, então a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência, enfim, muita tranquilidade, assim, de confiar nesse serviço que a gente está oferecendo, enfim, e de que não vai ser agora que a gente já vai colher tudo, mas que a gente tá plantando, né? Então, mas tu só pode ter a paciência se tu souber que tu tá fazendo de fato. Tu tá executando de fato aquilo que tu precisa executar. E vocês estão com essa consciência. Vocês sabem que vocês estão fazendo tudo o que vocês precisam fazer. Tudo que tá no caminho, vocês estão fazendo e estão se dedicando. Sim. E aí, com certeza, tem que ter a paciência mesmo. É isso aí. Esse é o caminho. Porque tá sendo plantado, as sementinhas estão ali, a gente tá precisando agora só esperar, mas elas foram plantadas, teve todo o trabalho, e o trabalho de regar, de cuidar, de dar atenção, e aí naturalmente vem a colheita, né? Então, meninas, quero agradecer esse tempo valioso de vocês, agradecer a vinda de vocês até aqui, por estarem conosco nesse tempo todo. Foi um episódio e tanto, eu tenho certeza que os nossos espectadores, os nossos ouvintes aprenderam muito com as dicas que vocês deram, com todas as explicações, com todos os dados, vocês foram
perfeitas em tudo que vocês falaram hoje aqui pra gente, então tenho certeza que vai ajudar muito, né? E quero agradecer então a presença de vocês e dizer que estou muito feliz por recebê-las hoje aqui. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, foi um prazer essa conversa, um momento muito especial, espero que a gente possa, né, ajudar os nossos ouvintes aqui, tanto com a parte da importância do sono, quanto com a nossa experiência na parte de negócios, que como vocês viram, a gente também tá aprendendo. Com certeza, o aprendizado é sempre, né? Então, muito obrigada a todo mundo, obrigada Ingrid pelo convite, a gente ficou muito feliz e é um prazer, a gente vem de novo de Porto Alegre. Então tá. Agora estamos esperando A gente já sabe agora. as gostosuras de Santa Cruz, a gente vai aproveitar para Isso aí. tirar um dia de um cafezinho, uma coisa boa também. Vale a pena, porque a cidade, olha, ela oferece, ela oferta. Obrigada, então, meninas, mais uma vez. Obrigada a vocês que estavam conosco até agora, a finalização desse episódio, que foi incrível. E vocês já sabem, os nossos episódios, eles são quinzenais, nas quintas ao meio-dia. E a gente está no @981, então 981 por extenso, não é numeral. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. Então é isso, muito obrigada por estar acompanhando conosco até agora. Eu sou a Ingrid Bittencourt, esse é o 981cast Negócios em Saúde e nós somos Experiência do Paciente. Até mais!